Olá, pessoal, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem. A semana passada, eu acabei não fazendo algumas considerações que eu gostaria de ter feito, referente a vocês mesmo. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos vocês que lutam, que se esforçam, que estão buscando o sonho de vocês. E tem uma frase do professor Cortella, não sei se todos conhecem, e os que não conhecem, eu recomendo que vejam alguma palestra no YouTube, algum livro disponibilizado de forma online, que ele fala assim: faça o melhor que você pode nas condições que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Isso é, se esforce o máximo, sabe? Dê o seu melhor mesmo, não o melhor do seu vizinho, não o melhor do seu amigo, mas sempre dê o seu melhor. O seu melhor e respeitando, logicamente, seus limites, né? Olha, hoje eu tô cansado e tudo bem, tá tudo bem, entendeu? Caminhem, mas caminhem continuamente e sempre acreditando no objetivo de vocês, porque nós somos os únicos representantes dos nossos sonhos na Terra. Então, se a gente não correr atrás deles, ninguém vai correr, tá bom? Eu gostaria de ter feito essa consideração, mas acabei esquecendo, tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar dando sequência às nossas aulas de Geografia Física. Nós tínhamos visto, na aula anterior, um pouco sobre a formação do universo, espero que tenha ficado claro para todos vocês como ocorreu o evento do surgimento do universo. E hoje a gente vai ver um pouco sobre o desenvolvimento da Terra, né? Como é a formação da Terra e tudo mais. Então, dando sequência, só para a gente rever algum conceito que a gente tinha visto sobre a formação do planeta, levando em conta que a gente vai estudar o nosso planeta a partir de agora, né? Então, esse slide eu já tinha disponibilizado para vocês, eu coloquei aqui só para a gente rever alguns conceitos. Por exemplo, um planeta que ele é formado a partir de uma estrela, que a partir de uma nebulosa com uma gravidade, ele foi tomando forma esférica e assim sucessivamente, né? Que ao longo do tempo ele foi aumentando de tamanho, né? Com aquela poeira cósmica e tudo mais, que a gente já tinha visto na aula passada. A partir disso, a gente vai começar a estudar então a estrutura da Terra, né? De que forma a Terra se estrutura, como ela é dividida, como a gente estuda ela. Hoje eu busquei desenvolver um pouco mais a estrutura interna, tá? Mas a gente vai perpassar um pouco sobre as estruturas internas que a gente vai desenvolver mais para frente. Então não precisa ficar nervoso, nem ansioso, nem nada disso. Uma ressalva que eu gostaria de fazer para a gente hoje é que alguns nomes que a gente vai ver, né, que dá para determinadas estruturas, podem parecer assim, nossa, como que eu vou lembrar de tanto nome, né? Mas com o tempo a gente acaba decorando, sim, esses nomes, e eu também recomendo que vocês peguem cartãozinho, sabe, post-it, e escrevam assim, não sei se vocês estudam em uma mesinha, em algum lugar, no quarto de vocês, mas coloquem assim, olha, determinada estrutura, é, ela... Só um instantinho, gente, por favor. Desculpa, tá bom? O meu alarme tocou. Então, voltando a falar para vocês, esse papelzinho você coloca assim, o nome de tal estrutura representa isso. E aí, com o tempo, vocês vão decorando, tá bom? Vão internalizando essa informação para vocês. A gente, então, tem, a partir da camada externa da nossa Terra, né? Então, a gente tem o nosso planeta, e a parte externa do nosso planeta chama atmosfera. A gente dá o nome de atmosfera. E o que é a atmosfera, então, vai
vai representar, né, o que ela compõe no nosso planeta. Então, a atmosfera é a camada externa que fica ao redor da Terra, né? E essa camada é formada por diversos gases, o hidrogênio, o gás oxigênio e tudo mais, diversos gases aí, o ozônio. E qual é a função dessa camada, né? A função dela é justamente proteger o nosso planeta de agentes exteriores que possam interferir na dinâmica interna, né? Por exemplo, a radiação, ela barra um pouco da radiação, e pequenos objetos que voam pelo espaço. Então, é só para a gente passar esses primeiros conceitos, tá bom? Então, por exemplo, vocês escrevem, professor, eu não sei o que é atmosfera, como é que eu vou lembrar de atmosfera, né? Aí você escreve assim, atmosfera. Aí você coloca camada externa que fica ao redor da Terra. Então, a gente já sabe que essa camada externa tem a função de abrigar alguns gases, de abrigar e de proteger nosso planeta de algumas ocasiões, né? E aí, a atmosfera, só para a gente ter em mente, num primeiro momento, ela é dividida em camadas também. A exosfera, que fica a 800 quilômetros da superfície da Terra, a termosfera, que fica a 500 quilômetros da superfície da Terra, a mesosfera, que fica a 80 quilômetros da superfície da Terra, a estratosfera, que fica a 50 quilômetros da superfície da Terra, e a troposfera, que fica a 15 quilômetros da superfície da Terra. Depois a gente vai desenvolver melhor esse conceito, né? Cada função e tudo mais. Mas é bom a gente já ir percebendo que, por exemplo, algumas funções, né? Algumas atividades só podem ocorrer em determinadas camadas. Por exemplo, alguns satélites, eles só são possíveis serem inseridos na exosfera. Alguns aviões e tudo mais são somente possíveis navegar aí, né, na troposfera e tudo mais. Aí também a gente vai ter a biosfera. A biosfera é a região que ela vai abrigar toda a vida que compõe nosso planeta, né? Ela vai abranger aqui que a gente tem a região do fundo do oceano e até 10 quilômetros acima do nível do mar, ou seja, aqui na imagem a gente tem, então, o fundo do oceano, o assoalho oceânico, que a gente chama, né? Até 10 quilômetros da superfície da Terra. Nessa área, então, a gente tem a possibilidade da vida. Tá tudo bem? Espero que estejam entendendo certinho, tá bom? Aí a gente tem também a hidrosfera. A hidrosfera ela é um outro elemento que vai constituir, então, todo o conjunto de água existente no nosso planeta, seja água em forma gasosa, nuvens e tudo mais, seja água em estado condensado, em forma de gelo, e seja água líquida, tanto salgada quanto doce, dos oceanos, dos rios, dos mares e tudo mais, tá bom? Então, esse conjunto de águas do nosso planeta, seja de qual forma ele esteja se apresentando, vai compor aí a nossa hidrosfera. A geosfera, ela é uma outra subdivisão que a gente vai ter no nosso planeta, que vai abranger da superfície da Terra até o centro do nosso planeta. Então, a gente vai ter o quê? A superfície aqui do nosso planeta até o interior do nosso planeta, até o núcleo, tá certo? Então, nesse esquema, ó, a gente tem bem legal explicando pra gente mais ou menos como funciona essa dinâmica, ó, como eu tô indicando aqui com o mouse para vocês. A gente tem a atmosfera, não é mesmo? Olha que legal. A gente tem a hidrosfera, a gente tem a geosfera, aqui, que são as camadas internas da Terra, né, da superfície, até o interior.
E é dessa superfície até o interior que a gente vai começar a nossa explicação de hoje, tá bom? A gente vai, então, começar a estudar o nosso planeta do interior para o exterior. E se vocês tiverem alguma dúvida, voltem o vídeo, vejam com calma, vão devagar internalizando o conhecimento. E assim fica tudo bem mais simples, tá bom? Sem pressa. Então, a gente vai ter as camadas internas do nosso planeta. Aí vocês perguntam, podem surgir a dúvida, né? Ah, professor, como é que a gente sabe, então, o que tem dentro do nosso planeta? Foi feito um furo ou algo do tipo, né? Na crosta terrestre, que a gente chama? Não, foi até feito um furo que eles conseguiram fazer na Rússia de até 12 quilômetros de profundidade. Só que o que acontece? Com o aumento da temperatura, enquanto mais internamente do planeta se chega, as brocas começam a derreter. E o que torna impossível a gente chegar com a nossa tecnologia atual até o interior do nosso planeta. E aí foram desenvolvidas outras tecnologias. Então, por exemplo, para que a gente conseguisse saber então, quais estruturas, como é dividido o interior do nosso planeta, é utilizado um equipamento chamado sismógrafo, que ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar e vai emitir uma onda, né, parecida com uma onda de rádio e tudo mais. Essa onda, ela vai passar, né, pelos objetos, pelas matérias, a matéria ela vai passar de uma seguinte forma, algumas matérias vão exercer mais resistência, outras menos. Por exemplo, eu tenho uma folha de papel, e essa onda tem que atravessar essa folha de papel. É muito mais fácil atravessar uma folha de papel do que atravessar 2.000 folhas de papel juntas, não é mesmo? E a partir dessa onda emitida pelo sismógrafo, é possível identificar que a Terra se divide assim majoritariamente, ou seja, em grande parte, em três camadas principais. E cada camada vai compor uma propriedade química e física diferente, que é justamente o que vai qualificar cada camada, levando em conta que essa onda emitida pelo sismógrafo vai se desenvolver de formas diferentes dentro desses elementos, tá bom? A gente vai ter, então, de forma bem geral, e nós vamos ver que essas características têm subdivisões, que o nosso planeta, então, é composto por uma crosta, a crosta terrestre, um manto interno e núcleo, tá bom? Ó, aqui a gente pode ter uma visão mais geral do que eu estou falando. Aí a gente tem a atmosfera, que a gente já viu, né? Que é o conjunto de gases e tudo mais, que protege o nosso planeta dos agentes exteriores. A gente vai ter a crosta terrestre, que vai ficar, então, essa primeira parte do nosso planeta. É como, por exemplo, a gente tivesse uma maçã. A crosta ela vai representar a parte externa da maçã, ou seja, a casca. A parte, se fosse uma maçã vermelha, então vai representar essa casca. Da mesma forma que o manto interno vai ser a polpa dessa maçã e o núcleo vai ser a semente, tá bom? Para ficar de uma forma bem explicativa, para a gente conseguir desenvolver bem essa ideia, tá bom? Então a gente vai avançar e vai começar a destrinchar um pouco mais sobre o que caracteriza cada camada, tá bom? A crosta terrestre, que fica aqui de aproximadamente de 0 a 100 quilômetros de profundidade, a gente dá o nome também de litosfera. Então a gente pode chamar de crosta terrestre ou litosfera, tá bom? E o que caracteriza, então, essa litosfera? Uma das características ela possui uma superfície móvel e rígida, que são as formações geológicas que a gente tem, né? Montanhas, o nosso solo e tudo mais. A gente pode perceber que são estruturas rígidas, na medida que, por exemplo, o magma
que vai existir mais interiormente do nosso planeta são rochas no seu estado mais liquefeito, né? No seu estado mais derretido por apresentar um maior calor, o que não é a característica da nossa litosfera ou da nossa crosta terrestre, que uma das características, então, como eu disse, só para reforçar, é ser uma camada superficial da Terra, móvel e com rigidez, ou seja, ele é mais duro, tá bom? A gente vai ter nessa crosta terrestre ou nessa litosfera a subdivisão de dois grupos. A gente vai ter a crosta oceânica, que vai ser, então, o assoalho do nosso oceano, e a crosta continental, ou a crosta que possui a Terra, de forma mais explicativa. Então, a porção sólida do nosso planeta, ou seja, a continental, é majoritariamente, ou seja, em grande parte, constituída por rochas. E essa rocha vai variar de espessura, de tamanho, tá bom? Uma coisa que é importante ressaltar é que os fenômenos geológicos que ocorrem, por exemplo, um terremoto é sentido nessas crostas, né? A crosta terrestre também, ela vai abrigar, então, toda a nossa biosfera, ou seja, toda a vida do nosso planeta vai estar composta nessa superfície externa, que a gente vai chamar de crosta. Como eu disse, só para reforçar, que a nossa crosta é dividida em continental e oceânica. A nossa crosta continental, ela é rica em silício e alumínio. E uma outra característica é que ela é menos densa e geologicamente mais antiga e complexa, tá bom? Aí em algum momento talvez a gente veja como a dinâmica do nosso planeta faz surgir ilhas e tudo mais, tá bom? Que mostra que são reações mais complexas, né? Dinâmicas mais complexas. Mas no primeiro momento tá bom a gente entender isso, que a parte continental ela é mais antiga do que a oceânica e mais complexa. Já a oceânica, ela é composta de silício e magnésio. Ela é mais densa e mais jovem do que a crosta continental. E ela vai constituir o fundo das bacias oceânicas. Por exemplo, aqui para a gente conseguir sintetizar então o conteúdo, né? A crosta continental é como se fosse esse esquema aqui, né? A gente tem o oceano, a gente tem os continentes, tá certo? Onde a gente tem a Terra, a gente chama de crosta continental. Aonde a gente tem o oceano, a gente vai chamar de crosta oceânica. E aqui onde a gente tem em vermelho são as falhas geológicas. Ou seja, a gente pode pensar, então, professor, vocês me perguntam, que é uma forma contínua, né? É como se fosse um globo que a gente tem, um globo mesmo. Eu vou falar para vocês, não. A nossa crosta terrestre, alguns cientistas explicam para a gente conseguir entender bem, é como se fosse um creme, sabe? Esses cremes que a gente faz para pavê e tudo mais. É esse creme numa panela e em cima a gente coloca bolachas juntas. E esse creme, ele vai fervendo, né? E essas bolachas vão se movimentando e tudo mais. Então, é como se fosse isso, né? É um constante movimento. Aí vocês falam assim, professor, então quer dizer que nessas falhas vermelhas aqui, pode sair lava de um vulcão? Com certeza, né? Justamente essa sobreposição dessas rochas liquefeitas, né, de forma mais líquida, que se apresentam no estado mais derretido, ela vai sendo expelida do interior do nosso planeta e vai formando camadas. Aí uma camada, até que chega um momento que essa camada, ela possui tamanha proporção que pode se formar uma ilha, por exemplo. A gente caracteriza ela como uma ilha, por exemplo, né? E a gente pode reparar em outra coisa, ó.
onde a gente tem essas falhas maiores, é justamente onde os nossos continentes são separados, ó. Porque a gente pode perceber, por exemplo, aqui que o nosso continente sul-americano se encaixa aqui no continente africano, né? Eu acredito que vocês já tenham visto que, em um primeiro momento, toda a superfície do nosso planeta foi uma só, que é o que a gente caracteriza como Pangeia, né? A gente dá esse nome ao conjunto primário de toda a Terra do nosso planeta. E com a movimentação dessas placas, esses continentes foram se separando. E a cada ano que passa, eles vão se separando mais ainda, tá bom? Dito isso, a gente vai avançar um pouco mais para o interior do nosso planeta. A camada, então, abaixo da litosfera ou da crosta terrestre, né, que a gente tem aqui, então, a crosta continental, a oceânica, que a gente dá o nome de litosfera ou de crosta terrestre. Aí, entrando um pouco mais, a gente vai ter o manto do nosso planeta. Esse manto, ele vai se dividir em duas partes. Da mesma forma que a crosta se divide, o manto vai se dividir também. O manto vai se dividir em manto superior, ou astenosfera. Uma das características desse manto superior é que ele possui temperaturas mais elevadas e uma rigidez menor, o que possibilita que ele sofra mais deformações, ou seja, as deformações, alterações na fisiologia, né, das substâncias que ali são encontradas, ela ocorre mais facilmente. Então, a rigidez da astenosfera pode ser considerada, né, um fluido viscoso, que é o magma que a gente vai ter saindo dos vulcões de forma bem bruta, de modo mais para a gente entender mesmo, tá bom? E aí a gente vai compreender que o manto como um todo, ele vai possuir cerca de 80% do volume do nosso planeta. Então, é uma região muito grande, né? E a maior parte das rochas, então, vão se encontrar em um estado meio pastoso, que é justamente o magma, devido ao interior do nosso planeta, né, do nosso núcleo. E o manto é responsável pelas grandes perturbações da crosta. Que perturbações, então? Quando o vulcão entra em erupção, é em decorrência da movimentação desse manto. Quando ocorre um terremoto, é em decorrência também da movimentação desse manto, não, que eu tinha dito, desse manto, sim, desculpa. Em decorrência desse manto, ele vai causar essas perturbações, os terremotos, o magmatismo, que são as erupções, tá bom? Porque esse manto, ele se desloca de forma horizontal. E esse movimento contínuo ao longo do tempo pode causar também essas movimentações, que podem causar, por consequência, essas perturbações na crosta, que a gente percebe em diversos momentos, tá bom? Como eu havia dito, o manto é dividido em superior e inferior. O manto superior é uma parte rígida, tá bom? É uma parte mais rígida. Ele se apresenta de forma magmática, mas ele se apresenta de forma magmática mais rígida. Em contrapartida, que o manto inferior, ele se apresenta de forma mais plástica, ou seja, enquanto mais interior, é bom a gente ter em mente, que vai ficar bem mais claro. Mais interior, mais líquido é. Deixa eu ver. Então a gente pode passar, né? Quando a gente fala, então, vamos retomar. Aqui a gente tem a crosta do nosso planeta. Aqui a gente tem o manto.
E aqui a gente tem um núcleo. A gente viu que a crosta do nosso planeta é dividida em oceânica e continental, e que o manto é dividido em superior e inferior, tá bom? Até o momento a gente viu isso. A gente também viu que essa parte superior do nosso manto também pode ser chamada de astenosfera. E é justamente nessa região que vai acontecer um movimento que vai causar justamente essas perturbações na crosta, tanto o magmatismo como os terremotos, o surgimento de ilhas, que é um movimento que a gente vai chamar de convecção. Ah, professor, então como é que funciona esse movimento de convecção? A gente tem dentro do manto, como nós vimos, as rochas em forma mais líquida, né, mais pastosa, devido às altas temperaturas e pressões. Aí o que vai acontecer? Ó, acredito que vocês estão vendo o cursor, né, o mouse. A gente tem aqui essas setas, né? Essa parte inferior, então, das setas. Como essas rochas, como a gente viu, da parte mais quentes, mais liquefeitas, tudo que é liquefeito tudo que é mais quente tende a subir, né? Por exemplo, um balão. Como que a gente faz um balão subir? Colocando o ar quente. E esse ar quente, ele vai possibilitar que suba. Então, esse magma quente, ele vai ter a intenção de subir dentro desse manto. E quando ele chegar na parte mais superior desse manto, o que acontece? Ele encontra a temperatura, uma temperatura mais baixa, o que faz ele se condensar, ou seja, ele se resfriar e voltar. Então, a parte de baixo, a parte inferior, que vai esquentar e vai esfriar e vai formar esse ciclo, que esse movimento do magma dentro do nosso planeta vai chamar convecção, que é o movimento de resfriamento e de aquecimento desse magma. E esse movimento vai causar as dinâmicas do nosso planeta, o movimento das falhas das placas tectônicas e tudo mais, tá bom? Avançando, então, a gente pode compreender de novo. Só para fixar bem, que a gente tem a crosta continental, a crosta oceânica, o manto superior, ó, então é nessa parte amarela, escura e amarela clara, que a gente vai ter o manto, e esse manto possui um magma, e esse magma está em forma mais pastosa, essas rochas estão em forma mais pastosa, e a partir do momento que a parte inferior, ou seja, a parte de baixo, a amarela clarinha, é mais quente, esse magma vai ser mais aquecido. E quando esse magma é mais aquecido, ele vai tender a subir. E quando ele sobe, encontra esse manto superior mais gelado, com uma temperatura menor, ele vai acontecer o que com ele? Ele vai voltar a descer. E a hora que ele desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, causam as perturbações aqui na nossa crosta oceânica e nossa crosta continental, e vai chamar esse movimento de convecção. Espero que esteja claro até aqui, tá bom? E aí a gente vai ter a parte, então, inferior do nosso manto, como a gente já viu, tá bom? E aqui eu tenho um textinho para vocês, que é uma região situada abaixo da astenosfera. Esse manto inferior a gente pode também chamar de mesosfera, tá bom? Então a gente tem o manto superior astenosfera, o manto inferior mesosfera. Espero que esteja tudo claro, né? E a partir disso, então, passando todas essas camadas do nosso planeta, a gente vai ter o núcleo do nosso planeta, né? A região central do nosso planeta. E como que ela funciona, né? Esse núcleo, a gente também vai dividir ele em núcleo exterior e núcleo interior. Ó, a gente pode ver que quanto mais interno do nosso planeta aqui na imagem, que ela representa pra gente, mais quente é, tá bom? E a gente vai aprofundando, ó, entrando no nosso planeta, a profundidade aumenta, a temperatura aumenta, até que chega aproximadamente 6.000 quilômetros. Tá tudo bem? Lembra que eu falei lá
que na Rússia eles conseguiram furar 12 quilômetros, olha o que 12 quilômetros representa. Não passa nem, chega o quê? Aproximadamente 12% da nossa crosta terrestre que eles conseguiram perfurar para tentar ferir o que tinha dentro do nosso planeta, para a gente ver o tanto que é quente, né? Até os metais mais rígidos que nós temos não são suficientes nem para atravessar uma pequena porção da nossa crosta. O nosso núcleo, ele ocorre, então, abaixo do nosso manto, né? E ele é uma região menos desconhecida, porque ele está muito profundo. Então, a gente não tem certeza, muita certeza de muita coisa. A temperatura dele volta lá, em torno, né, de 6.000 graus Celsius. Ou seja, uma temperatura muito grande. A gente divide esse núcleo em exterior e interior, como eu tinha dito, tá bom? O núcleo exterior, ele é líquido, ele é em estado liquefeito, e o interior, ele é em estado sólido. E o que acontece? A maior parte dos minérios que a gente encontra nessa estrutura é o níquel e o ferro. O níquel e o ferro são matérias que, em contato, elas produzem uma espécie de campo magnético em torno do nosso planeta, né? Elas produzem uma corrente elétrica que vai proteger o nosso planeta de agentes exteriores e que vai justamente, como a gente viu lá no comecinho, segurar a atmosfera do nosso planeta. Então, para a gente ver um panorama geral, para a gente finalizar, então, essa compreensão, a gente tem aqui um esquema mostrando a crosta terrestre, o manto superior, que a gente viu que se divide também, assim como a crosta, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno, em constante movimento. Esse núcleo gira, esse manto tem os seus movimentos de convecções, né? E aqui, graças ao movimento desse núcleo, é possível que exista esse campo magnético, que é o que vai orientar a bula, esqueci o nome, galera, desculpa, viu? A bússola, lembrei. A bússola, que a gente tem a bússola, aquela ponta, né, de acordo com esse campo magnético desenvolvido no nosso planeta. A orientação de vários pássaros ocorre a partir desse núcleo, de vários peixes, né, para a migração das aves e tudo mais, ocorre a partir desse campo eletromagnético do nosso núcleo. Então, a gente tem um movimento de rotação da Terra, que é um movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo, e o movimento interno do núcleo do nosso planeta. Em conjunto, a gente tem a formação de um campo magnético que vai nos proteger de diversos agentes externos, que vai segurar a nossa atmosfera e que vai possibilitar diversas questões dentro do nosso planeta referente à vida, tá bom? Eu espero que tenha tudo ficado claro. Algumas questões a gente vai abordar mais para frente novamente. Eu agradeço que vocês tenham assistido até aqui. Parabenizo de novo. Nada é muito fácil, sabe, nessa vida. E é isso, gente, tá bom? Um abraço, espero que todo mundo fique bem e que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Um abraço e um aperto de mão.